privilegiada, porque você é membro da família de Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, é uma alegria estar aqui. Esse é o nosso tema da nossa reflexão. Uma alegria estar aqui depois de uma semana corrida, difícil, mas Deus nos sustenta, nos mantém de pé. E quando o assunto é propósito dele, ele move os céus e a terra para que o propósito dele se cumpra. Amém? Abra sua Bíblia lá na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 3, verso 15. Dentro do cânon bíblico do Novo Testamento, são 3 cartas denominadas de cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito. O apóstolo Paulo escreveu provavelmente essa primeira carta quando ele estava solto, ele estava preso, foi solto, escreveu a carta, foi preso de novo, e aguardou. Quando ele escreve então a 2ª carta para Timóteo, ele estava preso, provavelmente em Roma, aguardando o seu julgamento. Nós sabemos que a sua sentença foi uma sentença de morte. Paulo foi decapitado, assim como muitos outros apóstolos, como muitos outros cristãos ao longo da história da igreja. E Timóteo foi um jovem líder, pastor muito especial, irmãos, porque ele acompanhou Paulo durante 11 anos. Ele caminhou ao lado do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias e foi um companheiro de ministério assim, fiel durante 11 anos. Ele seguiu a jornada junto com Paulo, e então o apóstolo Paulo escreve 2 cartas e é endereçada a ele. E essa é a primeira, lá no capítulo 3, verso 15. Eu vou fazer a leitura aqui na NVI. Vou pedir para os irmãos acompanharem cada um na sua Bíblia. 1 Timóteo 3,15. Vou ler o 14 e o 16 também. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento. Numa outra versão aparece a palavra alicerce, coluna e alicerce da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Que texto maravilhoso. Irmãos, quanto mais o tempo passa, maior é a tendência de nos distanciarmos das raízes históricas que fundamentam a nossa fé. Eu digo isso com tristeza. E uma das realidades é aquilo que a igreja canta durante o culto. Dificilmente, lógico, nós encontramos sim, mas dificilmente é incluído na liturgia do culto cristão hinos históricos ou hinos de hinários da igreja, como, por exemplo, esse hino que nós cantamos agora há pouco, que faz parte do hinário da igreja Holiness. E que dirá, então, dos documentos da igreja? Existe um documento histórico, e por falar em documento, tem um documento histórico que expressa doutrinas fundamentais da fé cristã. Inclusive afirma que a igreja, olha só, a igreja, presta atenção, ela é objeto da nossa fé.
Eu não sei se você. Nós vamos ler agora, daqui a pouco, juntos esse documento e vamos fazer um exercício rápido aqui. Vamos ver se os irmãos estão afiados na Bíblia. Eu não sei se você lembra desse documento. Que documento que é esse? Que fala que a igreja é objeto da nossa fé, assim como nós cremos em Deus. É por isso que eu coloquei lá no tema, ó. Vamos ler o tema juntos? 1, 2, 3. Creio na igreja. Ixi, está fraco. De novo. 1, 2, 3. Creio. Isso. Creio na igreja. Irmãos, a igreja é tão importante para mim. A igreja foi, é e continuará sendo muito importante e significativa na minha vida. E acredito que na vida de vocês também. Então, quando nós saímos de casa no domingo para nos deslocarmos até esse prédio, está localizado num determinado endereço aqui dessa cidade, na realidade, irmãos, nós estamos nos ajuntando como família de Deus. E é nessa comunidade de discípulos de Jesus que forma a igreja de Cristo que nós crescemos, que nós aprendemos, que nós amadurecemos, que nós somos transformados por Deus. E aqueles que confessam crer em Deus, precisam confessar que creem na igreja. Pessoalmente, eu acho que nós deveríamos incluir esse documento na liturgia do culto, irmãos. Como assim, pastor? Projetar todo domingo e fazer a leitura com convicção desse documento todo domingo. Não só agora. Davi, por favor, projeta aí para nós. Cadê o documento? Sumiu? Ah lá. É o credo apostólico, irmãos. Eu me lembro com muita alegria e saudade de um tempo atrás que eu me encontrava com um grupo de oração. E nós orávamos tanto, irmãos. Ai, que saudade desse tempo, meu Deus. Nós orávamos tanto, nós buscávamos tanto a presença de Deus. E eu me lembro, boas recordações, que num desses momentos de oração, alguém fazia, recitava, declarava esse documento em oração. Eu achava aquilo o máximo. Eu ficava pensando, puxa vida, a gente precisa decorar isso, precisa orar esse documento. Que é um documento antigo, histórico. Vou fazer uma pergunta, mas não é para constranger ninguém, tá? Não precisa se manifestar, fica aí no seu lugar quietinho, não precisa nem levantar a mão. Mas quantos de nós, irmãos, sabemos desse documento, que ele existe? Quantos de nós, se eu perguntar, olha, declare, recite esse documento, quantos de nós faríamos isso? E esse documento ele alcançou a sua forma definitiva por volta do século VI. Mais um enter, Davi, por favor. Acredita-se pela tradição cristã, por isso o credo apostólico, por isso aparece a palavra apóstolo ali, apostólico. Acredita-se pela tradição. Mais um, que foi os apóstolos que escreveram esse documento, que foram o autor ou os autores desse documento. Ok, quando tu abre ali, eu quero fazer um exercício. Isso, olha lá. Será que a gente pode, irmãos, mais uma vez, por favor, ficar de pé e fazermos a leitura a declaração desse documento? Vamos lá? Todo mundo juntos. 1, 2, 3. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo,
seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Pode sentar. Olha só. Agora vamos fazer um exercício rápido. Quais doutrinas essenciais nós encontramos nesse documento? Vai lá. Agora eu queria a participação dos irmãos. Quais as doutrinas? Olha com calma. Olha quantas doutrinas bíblicas tem nesse documento, irmãos. Qual a primeira doutrina? Oi? Deus é o Criador dos céus e da terra. Doutrina da criação. Gênesis capítulo 1 e 2. Beleza. Qual outra doutrina bíblica? Jesus é o Filho de Deus, mas antes disso ele nasceu de quem? Ele foi uma obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Qual é a doutrina? Nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmãos. Vai, que mais? Qual outra doutrina? Oi? Morte e ressurreição? O que nós vamos celebrar daqui a pouco? A ceia do Senhor. E quando nós celebramos a ceia, irmãos, nós estamos celebrando o quê? A morte do Senhor até que Ele volte. Olha só, a doutrina, o ensinamento da morte. Da ressurreição, ele foi morto. Só que ele não ficou no túmulo, ele ressurgiu dos mortos. Doutrina da morte e da ressurreição de Jesus. Olha só, irmãos. Que mais? Depois que ele ressuscitou, para onde que ele foi? Passou 40 dias caminhando com a turma, ensinando, apareceu a muitos discípulos, a muitas pessoas, e depois ele virou assunto aonde? Nos céus. Olha lá, ó, a doutrina da ascensão. Da ascensão de Cristo. Que mais, irmãos? Haverá julgamento para os vivos e para os mortos? Sim ou não? O que a Bíblia ensina? Olha lá, ó. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Julgamento. Olha só. E aí vem as afirmações, né? Se nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, que é Criador do céu e da terra, nós também cremos no Espírito Santo, cremos na igreja. Irmãos, a partir desse documento histórico, preste atenção, a igreja é objeto da minha e da sua fé. Sabe o que eu fico pensando? Qual o lugar, qual a importância da igreja na sua vida, na minha vida e nas nossas vidas? Por que a gente vem para a igreja, irmãos? Por que a gente faz parte dessa comunidade? Você já respondeu? Você já fez ou tentou responder essas perguntas para você mesmo? Ok. O apóstolo Paulo, tá vendo quanta coisa importante? Lembrou do documento? Lembrou? Ufa, ainda bem. Estava aqui? Não.
Ficava aqui? Não, vai ficar. Tá bom. O apóstolo Paulo, irmãos, ele é enfático ao afirmar uma realidade sublime, sublime. Esse texto está lá em Efésios capítulo 2, verso 19. Se você quiser abrir e acompanhar, ele faz uma afirmação de uma realidade extraordinária. Para quem que ele faz? Para os cristãos que estavam em Éfeso, na cidade de Éfeso. E a todos aqueles que por meio da fé em Jesus Cristo se tornarão ou se tornarão filhos de Deus. Paulo diz que essas pessoas, esses cristãos, são concidadãos dos santos. Olha só, é isso que nós somos, irmãos. Você e eu, nós que formamos a família de Deus, o corpo de Cristo, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2,19. E quando ele conclui esse pensamento sobre a nova realidade, a nova vida em Cristo, ele afirma que a igreja, olha só, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E ela tem Jesus Cristo como a pedra angular. A pedra principal. Por isso que eu coloquei, volta ao primeiro slide, filho, por favor. Por isso que eu coloquei lá no primeiro slide aquela figura com as pedras e Jesus escrito numa pedra de esquina, numa pedra principal, porque Jesus, irmãos, assim como a doutrina, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus creu e afirmou no Novo Testamento, ele, Jesus Cristo, é a pedra angular, é a pedra principal que dá sustentação para esse edifício que nós chamamos de igreja, corpo de Cristo, concidadão dos santos e família de Deus. Amém? Isso, esse aqui, ó, do meu lado direito aqui. E ele vai seguindo, dizendo que no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Efésios 2, 20 a 22. Esse edifício, olha só como que ele fecha o seu discurso, as suas afirmações. Esse edifício é edificado para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Presta atenção, a igreja é a habitação do Espírito Santo. Amém? A igreja, irmãos, é morada de Deus por meio do seu Espírito. E a igreja somos nós. Eu quero usar uma ilustração simplória, mas que ajuda a gente a compreender o texto bíblico. É a ilustração de um prédio sendo construído. Qual é a primeira etapa e mais importante da construção? É o alicerce. Abre-se o buraco no chão, conforme a planta que foi escrita, desenhada pelo arquiteto. E esse alicerce, irmãos, ele precisa ser bem planejado. Ele precisa ser bem executado. Para quê? Para evitar possíveis rachaduras e problemas graves na estrutura. Até porque é o alicerce que vai dar ou vai garantir toda a sustentação do prédio. E o que Paulo está afirmando? Que a igreja, olha só, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que tipo de fundamento é esse? Vamos ver daqui a pouquinho. E a segunda etapa, dentre outras, eu me concentrei talvez nas duas mais importantes, é a fase de começar a erguer as paredes. Eu me lembro quando nós estávamos construindo a nossa pequena, mas aconchegante, né, Paty? Você tem saudade da nossa casinha? Pois é.
Eu me lembro quando a gente estava. Quando eu tenho oportunidade, eu vou lá, irmãos. Tem gente morando nela. Uma vez a gente foi. Posso entrar e ver a casa? Como se a casa não fosse minha. Entramos e vimos a casa. Mas quando a gente estava construindo a nossa simples, mais aconchegante casa, eu me lembro que eu não ficava concentrado tanto no alicerce, mas o alicerce é fundamental, irmãos. Eu queria erguer logo, ver as paredes erguidas, a casa coberta, enfim. Mas a segunda etapa é essa, de começar a erguer as paredes. E aí, nessa hora, é necessário utilizar material de qualidade, né? Tijolo, ferro, areia, coisa boa. Para quê? Tudo para garantir uma estrutura excelente, boa, mas também funcional. O que adianta ter uma estrutura boa se essa estrutura ela não é funcional? Agora aplique essa ilustração simples à realidade bíblica. Quando eu fiz essa aplicação, surgiu uma pergunta. Eu vou dividir essa pergunta com vocês. O que significa edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Qual é a origem, as raízes da igreja? Por que a igreja é importante, irmãos? Já falei, né? Vou ser enfático aqui, falar que o fundamento ele é a base para sustentar todo o edifício. Mas nas Escrituras, abra esse texto comigo, livro de Deuteronômio, capítulo 6, lá no Antigo Testamento. Vai lá, por favor. Livro de Deuteronômio. Deuteronômio está dentro do Pentateuco, irmão? Sim ou não? Sim. Vai lá. Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 ao 9. É um pouquinho extenso, mas por uma boa compreensão e uma boa base, eu gostaria de fazer leitura desse texto com vocês. Deuteronômio 6, 1 ao 9. Na NVI está escrito assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse. Essa palavra ensinar, você precisa grifar ela aí na sua Bíblia. Risca ela de vermelho. Para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. 3. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. De novo, olha lá, 4. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Olha a palavra ensino de novo. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas, de sua casa e em seus portões. Olha só, irmãos, aqui o grande líder da nação, Moisés, estava ensinando, e foi o que Moisés fez ao longo do seu ministério. Ele instruiu, ele ensinou. Então, um dos pilares, um dos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, irmãos, que garante a sustentação da igreja, o seu bom desenvolvimento, é o ensino.
E aqui Moisés então se dirige à nação, lembrando o contexto: o povo sai do Egito, passa uma temporada no deserto, lembra desse contexto histórico, bíblico histórico? E nesse momento eles estão de partida. Para onde? Para Canaã, para a terra prometida. E olha só, irmãos, Moisés se dirige à nação e ele diz: olha, ensine, instrua os seus filhos, obedeçam a palavra de Deus, para que vocês sejam abençoados, para que vocês sejam bem-sucedidos. Ame o Senhor, o seu Deus, olha só, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Ensine com persistência aos seus filhos. Porque o ensino, irmãos, é uma coluna importante que dá sustentação para a igreja. Inclusive, na igreja do primeiro século, importante lembrar isso, o ensino como fundamento, o ensino dos profetas e dos apóstolos ocupava um lugar especial. Ocupava um lugar de prioridade na igreja. Atos 2. Lembra? O registro, o retrato, a pintura de uma igreja dinâmica. A pintura, é isso que nós encontramos em Atos 2, irmãos. A pintura de uma igreja perfeita, sim ou não? Não. Mas a pintura de uma igreja dinâmica que era movida, sabe por quê? Pelos ensinos dos profetas e dos apóstolos. Pergunta para refletirmos: o ensino bíblico ocupa um lugar importante na sua família? As escrituras sagradas, elas ocupam um lugar importante na sua vida, no seu dia? Existe frequência e persistência no ensino dos nossos filhos, dos nossos netos? E tem uma coisa, né, irmãos, antes de entrar nos exemplos aqui. Se nós não doutrinarmos, ou seja, instruirmos os nossos filhos e netos na palavra, eles podem ser doutrinados pelo mundo. Pastor, o que tem de problema nisso? Grandioso problema. Os padrões do mundo são diferentes do padrão de Deus. Ou melhor, deixa eu corrigir. Os padrões de Deus revelados na sua palavra são totalmente diferentes, são totalmente contrários aos padrões estabelecidos no mundo. Alguns exemplos no Antigo Testamento: um profeta, estamos falando de fundamento dos profetas, né? Um profeta era alguém chamado por Deus, cheio do Espírito Santo, para cumprir uma tarefa específica, e essa tarefa ela estava intimamente conectada com o propósito de Deus. Na antiga aliança, ou seja, antes da revelação do Deus encarnado, como nós lemos agora há pouco, o Espírito Santo, irmãos, ele descia, ele era derramado sobre pessoas específicas, como o caso dos profetas. Na nova aliança, lá em Atos capítulo 2, lembra? No cenáculo, tinha um grupo reunido. E o Espírito Santo desceu sobre todos eles que estavam reunidos naquele dia.
Então são momentos diferentes. E os profetas eram cheios do Espírito e eles eram porta-vozes de Deus. Por isso, uma expressão comum quando a gente lê o livro dos profetas maiores e dos menores, quando eles se levantam para falar para a nação em nome de Deus, como porta-voz de Deus, qual é a expressão comum que nós encontramos? Assim diz o Senhor. Presta atenção, nação de Israel. Assim diz o Senhor. E eles abriam a boca, irmãos, cheios do Espírito. Eles falavam, eles comunicavam. E o propósito dessa comunicação era justamente ensinar o povo. O propósito da comunicação era justamente instruir o povo a viver conforme os padrões de Deus. A ser o povo da aliança de fato. A ser o povo santo, separado por Deus. O povo queria entrar em Canaã, e ao entrar em Canaã, eles encontrariam ali pelo menos 8 povos, 8 nações pagãs diferentes. E os mandamentos, as ordenanças da lei, irmãos, era justamente para isso. É para que Israel, o povo de Israel, vivesse uma perspectiva bíblica, uma perspectiva dentro do padrão de Deus. E não se misturasse, e não praticasse os atos repugnantes, pecaminosos que aquelas nações praticavam. Dentre esses atos, o principal era a idolatria. Se dobrar diante dos postes sagrados que esse povo levantava. Adorava o sol, adoravam a lua. Mas só que não. Só que não. Quando a gente olha para a realidade, o que a gente vê? Um povo, irmãos, coração obstinado. Inclinado para o pecado. Para a idolatria. Por causa disso, roda no deserto quanto tempo? 40 anos. Morre toda uma geração, nasce uma nova. Morre o seu grande líder Moisés, Deus levanta Josué. E é Josué, irmãos, cheio do Espírito Santo, que vai conduzir aquela nova geração a entrar em Canaã. Qual era a mensagem, o teor da mensagem dos profetas? Por exemplo, alguns textos aqui, não vai dar tempo de ler todos, irmãos, mas você pode anotar e ler durante a semana, e estudar durante a semana, incluir a advertência. Esse texto eu quero ler com vocês, vale a pena. Ó. Isaías capítulo 1, versos 11 ao 14. Vai lá comigo, você que é rapidinho de endereço. Isaías, ainda Antigo Testamento. Isaías, irmãos, está dentro do cânon bíblico do Antigo Testamento, certo? Ufa, certo, pastor, tranquilo. Mas Isaías faz parte dos profetas maiores ou menores? Maiores, né? Tranquilo. Pergunta de escola bíblica dominical. Olha lá, Isaías 1. Olha uma mensagem de advertência. Lembra? Cujo propósito era ensinar o povo, era instruir. Isaías 1, 11 ao 14. Olha o que está escrito lá na NVI. Para que me ofereçam, o contexto é o contexto imediato aqui, é uma nação rebelde. Uma advertência contra a rebeldia do povo de Israel. Aí chega no 11, olha o que o profeta diz. Para que me ofereçam, desculpa, tantos sacrifícios? É uma pergunta. Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de carneiros e de bodes. Quando vocês vêm na minha presença,
Olha, irmãos, a palavra de Deus para o povo. É de cair no chão, de rolar, de chorar, de se desesperar. Olha só, quando vocês vêm na minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Meu Deus. Também, irmãos, incluía a palavra de juízo. Lembra qual era o objetivo principal? Ensinar, instruir o povo, resgatar o povo de Israel. Olha só, Isaías 5, 13 e 14. Portanto, o meu povo vai para o exílio. Olha uma palavra de juízo. O meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso, o Seol aumenta o seu apetite, uma palavra no hebraico que pode ser traduzida por sepultura. Por isso, a sepultura aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e sua riqueza, e o seu barulho e os que se divertem. Olha que palavra de juízo. Isaías, irmãos, profetizou o cativeiro assírio. Jerusalém é invadida pelo rei assírio e os israelitas são levados cativos. Mas também incluía a mensagem de consolo. Isaías 9, 1 ao 4, esse texto é maravilhoso. Olha lá, Isaías 9, 1 ao 4. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Náftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Olha só que palavra. E aqui, a referência imediata é ao rei Ezequias, que foi filho de Acás. Mas também tem uma perspectiva escatológica aqui, irmãos, que está conectada em quem? Em Cristo, o príncipe da paz, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Que coisa maravilhosa. Então, os profetas, o fundamento que os profetas utilizaram foi o ensino, irmãos. Foi a instrução, houve palavras de advertência, de juízo, mas também houve palavras de encorajamento, de consolo para o povo. E o objetivo disso era Deus resgatando a sua nação. Para aqueles irmãos que afirmam que não existe graça no Antigo Testamento, eu digo, leia o livro dos profetas. Estuda o livro dos profetas. Pura graça de Deus, chamando o povo que tinha se desviado para perto de ti, para perto de si. E no Novo Testamento, qual o lugar de relevância que o ensino ocupa? O ensino foi importante no ministério de Jesus, irmão? Sim ou não? Abre Mateus capítulo 4 comigo, vamos ver. Será que Jesus valorizou o ensino? Com 12 anos, ele discutia com os mestres da lei no templo. 12 anos, irmão, Jesus era PhD em Bíblia. Ó,
expert no Antigo Testamento. Olha lá, Mateus 4:23, o que está escrito lá? Jesus foi por toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando. Grife essa palavra na sua Bíblia. Ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Olha só, Lucas 19, vou passar rapidinho aqui. Lucas 19:47. Olha o que o médico Lucas registra. Todos os dias, grifa aí na sua Bíblia de novo, deixa ela cheia de grife, cheia de risco. Olha só, todos os dias, ele ensinava no templo. Ele quem? Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Diz que de vez em quando Jesus tinha que sair pela tangente. E eu quero, irmãos, dar um exemplo clássico aqui da importância dos ensinos de Jesus, que na realidade constitui a base do ensino dos profetas. Foi registrado por Mateus lá nos capítulos 5, 6 e 7. Pena que não dá tempo de ler tudo. Registrado, descrito como o Sermão do Monte. Lembra? E esse sermão, irmãos, foi e continua sendo tão importante. Porque ali Jesus oferece verdades acerca do relacionamento entre Deus e o ser humano e entre os próprios seres humanos. Inclusive, eu lembrei, quando eu estava estudando, de John Wesley, conhecido como o fundador do metodismo, lembra? Sabe, irmãos, por quantos anos John Wesley estudou o Sermão do Monte? 15 anos. 15 anos. E ele estudou o Sermão do Monte porque ele considerou a importância, a sublimidade dos ensinos de Jesus. Por isso que o ensino, ele é um fundamento, um alicerce importantíssimo que vai cooperar para um bom desenvolvimento da igreja. E ele estudou esse sermão durante 15 anos para compor os seus comentários sobre o Sermão do Monte. Aliás, irmãos, 30% dos seus sermões doutrinários foi extraído do Sermão do Monte. Impressionante, né? É por isso, irmãos, que não dá para abrir Mateus capítulo 5, 6 e 7 e ler, beleza, eu já sei tudo do Sermão do Monte. É por isso que as escrituras sagradas, preste atenção nisso, meu amado e minha amada, elas precisam ser examinadas. Elas precisam ser estudadas. Elas precisam ser mexidas no sentido de mergulhar, de se aprofundar no texto bíblico. E isso envolve algumas coisas, dentre elas disciplina, perseverança, dedicação, sacrifício. Não é fácil, irmãos. E eu quero reforçar, se eu pudesse destacar, eu destacaria tudo, tá? Mas por causa do tempo aqui, eu vou fazer um adendo aqui ao capítulo 7. Por que o capítulo 7, pastor? Porque nesse capítulo, irmãos, Jesus, lá no final do Sermão do Monte, é como se ele estivesse selando, né? Como se ele estivesse fechando. E ele estava fechando o seu ensino
com muita propriedade. Ele reforça. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Mateus 7, abre lá, por favor, versos 24 ao 27. Jesus reforça aqui a importância de ouvir e de praticar os seus ensinos. Olha lá, Mateus 7, alguém da congregação santa aqui de Deus, aleluia, alguém dos concidadãos dos céus, olha só, fica de pé aí no seu lugar e lê esse texto pra gente, com voz forte e convicta. Mateus 7, 24 ao 27, vai lá. Amém, obrigado. Olha só, o que garante a sustentação da casa? Os ensinos de quem? De Jesus. Tempestade, irmãos, surge na vida de todos. Inclusive em momentos diferentes. Quem aqui, irmãos, responde para você, não precisa responder para mim, não. Quem aqui fica esperando a tempestade vir? Quem aqui dentre nós, irmãos, gosta de tempestade na vida? Quem dentre nós gosta de sofrer? Quem dentre nós gosta de chorar de tristeza, de amargura? A tempestade, irmãos, não esqueça disso, uma hora ela vem. E o que vai garantir a casa de pé é a palavra de Deus. E o texto que Paulo escreveu para Timóteo, que eu só li rapidamente no início, eu vou fechar com ele. E eu quero, com base nesse texto, irmãos, apontar algumas considerações muito importantes. Nessa carta, Paulo descreve a natureza da igreja como uma metáfora dupla. Legal, né? Coluna e alicerce da verdade. É isso que a igreja é à luz das Escrituras, irmãos. É por isso que nós que formamos a igreja precisamos viver a e na verdade. É por isso, irmãos, que a mentira e o engano não podem se estabelecer no nosso meio. Porque a igreja é coluna e alicerce da verdade. É por isso, irmãos, que a igreja, ela tem uma natureza distinta do mundo. Ela está no mundo, mas ela não se mistura com as práticas pecaminosas do mundo. Exemplo bíblico clássico, Sermão do Monte, lá no final.
Quando Jesus olha para os seus discípulos e diz o que para eles? Vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. O que Jesus estava fazendo ali, irmãos? Definindo a identidade da igreja. E essa descrição que Paulo faz nos conduz a uma reflexão séria e necessária. E ele aborda um aspecto importantíssimo, sabe qual é? As pessoas. Porque a igreja, irmãos, essa coluna e alicerce da verdade, cujos alicerces são trabalhados e construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, somos nós. Nós formamos a igreja. E Paulo traz esse aspecto voltado para as pessoas. E ele então instrui Timóteo como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Olha só, lá no capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no contexto anterior, acerca da advertência contra os falsos mestres, olha o verso 4. Ordene a certas pessoas que não ensinem doutrinas falsas. Olha só. E que deixem de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Olha só. Olha no capítulo 2, na instrução acerca da adoração, verso 8, olha lá. Que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Olha como os homens devem se comportar. Olha os versos 9 e 10, uma palavra agora direcionada para as mulheres, lembrando que Éfeso tinha um templo destinado a deusa Ártemis, a deusa da caça, a deusa selvagem. As mulheres, irmãos, eu acho fantástico a instrução de Paulo. Como essa instrução, ela é atual. Ela foi escrita há tanto tempo, mas como ela é atualizada? Como ela é atual? As mulheres se vistam modestamente, ou seja, de maneira simples. Paulo não escreveu se vistam de maneira relaxada. Não é isso, se vistam de maneira simples, modesta. Olha só, com decência e discrição. Não se adornem com tranças, com ouro, nem com pérolas, ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Olha só. Olha no contexto imediato, capítulo 3, instrução para pastores, para diáconos e para esposas de diáconos ou as diaconisas. Olha o verso 2 até o verso 12. Eu vou fazer um resumo. O diácono, os pastores precisam ser irrepreensíveis. Não é fácil ser pastor, irmãos. Por isso que é uma vocação específica. Eu ainda não cheguei nesse nível, irmãos. Mas olha a palavra de instrução de Paulo para aqueles que almejam o pastorado: ser irrepreensível. Marido de uma só mulher, moderado, sensato. Não apegado ao vinho, não apegado ao dinheiro. Essa semana eu vi na aula no seminário, o professor orientando nós, os alunos, dizendo: olha, se você quer ser rico, não é no pastorado, não. Não é no ministério pastoral, não vai fazer qualquer outra coisa na vida. Porque ministério pastoral é sobrevivência, é manutenção da vida. É manutenção das necessidades. Mas Deus é tão bom, irmãos, que Ele dá além. Porque aquele que almeja essa vocação não pode ser apegado ao dinheiro. Homens de palavra.
boa reputação perante os de fora. Olha só, a igreja é o povo santo de Deus. Amém? A igreja existe, irmãos. Eu quero ler esse texto junto com vocês. A igreja existe como expressão da presença de Deus na história, no mundo. E quem expressa isso muito bem, ou expressou, foi o apóstolo Pedro. Vamos ler esse texto comigo? Já até sabe qual texto que é, né? 1 Pedro 2, 9 e 10. Vamos lá? Abre junto comigo. 1 Pedro 2, 9 ao 10. Vocês, porém, vamos lá? Vocês, porém, são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o 10, vamos lá junto comigo. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Aleluia. Glória a Deus. Lembrando o contexto histórico, Pedro está escrevendo para quem? Para uma igreja perseguida, que passava por muitas provações e muitas tribulações. E eu quero fechar, irmãos, deixando duas perguntas para você pensar. Primeiro, como temos nos comportado na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade? Aqueles que falam mal da igreja, hein? Os fofoqueiros de plantão, hein? Eita! Os murmurão de plantão. Ainda bem que isso não acontece aqui, tá, irmãos? E segunda pergunta: como temos nos comportado fora dela? Como expressão da presença de Deus na história. Feche os seus olhos. Daqui a pouco, irmãos, depois dessa reflexão e das orações individuais, nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos. E a ceia é uma realidade histórica, única, incomparável, singular. Porque quando nós celebramos a ceia, nós estamos relembrando, nós estamos trazendo à memória o sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o sacrifício substituto que Jesus realizou naquela cruz. Ele se tornou, o texto bíblico diz isso, lá no livro de Deuteronômio, ele se tornou, ele se fez maldito no meu e no seu lugar, morrendo pregado no madeiro, numa cruz de madeira, para que hoje nós tivéssemos vida. Então, quando nós celebramos a ceia, é essa realidade histórica e singular que nós estamos celebrando, irmãos. Mas antes de orar, agradecendo por essa realidade sublime e incomparável, ore a Deus agora, apresente-se ao Senhor a partir de tudo que você ouviu. Qual importância a igreja ocupa na sua vida? Ela ocupa um lugar importante ou um lugar de desprezo? Ah, pastor, na minha agenda não tem espaço para a igreja, não. Como temos nos comportado, irmãos, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade? Como nós temos nos comportado fora da
comunidade cristã, fora da família de Deus, fora desse convívio dos concidadãos dos céus. Senhor, ajuda-me. Quando eu olho para a realidade da Tua palavra, eu percebo algumas coisas, dentre elas que eu tenho caminhado. Por Tua graça, eu tenho seguido, aprendendo, amadurecendo, sendo tratado, curado, transformado, mas ao mesmo tempo, Senhor, consciente, eu também reconheço que eu estou ainda distante de tantos aspectos que a Sua palavra me ensina. Ajuda-me, por favor, ajuda-me. Transforma a minha vida. Me ensina a me comportar, a viver de maneira ordenada, de maneira decente, a me comportar corretamente, coerentemente dentro da Sua casa, que é a casa, que é a Sua igreja, a casa do Senhor, a casa, a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Mas também, Senhor, ajuda-me a ser exemplo para os de fora. Ajuda-nos. Não houve tempo para entrar nesse outro aspecto, mas o testemunho também é um firme fundamento dos profetas e dos apóstolos. Um testemunho fiel, um testemunho autêntico, um testemunho corajoso, um testemunho coerente com aqueles que foram chamados por Deus, com aqueles que fazem parte da família de Deus. Ajuda-nos, ajuda a Sua igreja, Senhor, ajuda o Teu povo, que de fato e de verdade possamos marcar presença diferenciada no mundo, não fazendo as mesmas coisas que o mundo pratica, mas vivendo de maneira diferente, vivendo a partir do padrão que o Senhor ordenou, que o Senhor estabeleceu para nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Agora ore no seu lugar, querido. Aqueles que já se batizaram, já confirmaram o seu testemunho público em Cristo, da sua fé em Cristo, desceram as águas do batismo. Tem gente que está chegando lá. Oh glória, dia de festa, hein? Dia de cantar, comer churrasco e festejar. Ore, vocês que vão participar da ceia do Senhor, ore com gratidão, irmãos. Traga à memória o precioso significado da ceia do Senhor. E depois de orar, enquanto nós cantamos, aqueles que vão participar da ceia, saia do seu lugar, tome o pão, o suco, volte para o seu lugar, até que todos peguem. Nós queremos comer e beber juntos.